Olha aí, pessoal, boa noite. Agora sim, eu cheguei agora, entrei uma hora antes, né, pessoal? Nossa senhora, que coisa doida. Enfim, 21 horas, boa noite, Ken Alonso. Nós já chamamos aqui o professor Nino, que está na área, Jonato Souza, Eduardo. Olha aí, pessoal, boa noite para todos que vai chegando. Não se esqueçam, né? Coloca o seu nome e manda também a cidade onde você está. É muito legal, né, quando a gente tem a oportunidade de saber os nossos colegas. Ei, Ronaldo, tá? É muito interessante, é muito legal a gente ter aí o nome do colega, do profissional, a cidade, o estado, o país, né? Nós temos aí muita gente de vários lugares. Esse período, cadê o... Então, nós estamos chamando o Nino aqui, vamos ver aqui. Vamos adicionar o Nino, tá? Que Olá, Mauro! Tudo bem, Nino? Como é que vai? Maravilha com você, melhor ainda, né, meu querido? Ah, que isso. Olha, Lucélia, Cíntia de Lucélia. Ô, Cíntia, você é vizinha, eu sou de Adamantina, viu, Cíntia? Olha só, o pessoal tá chegando, Nino, ó, o Nino é danado, ó, o Nino entrou, já lotou de gente aí, né? Eu Que tava aqui, isso? Isso é com você, né, Mauro? Obrigado pelo convite. então, a turma está chegando aí, né, Nino? Vamos aquecendo as turbinas. Você sabe, Nino, que eu entrei uma hora antes. Eu cheguei aqui, eu entrei às 8 horas eu entrei. Aí comecei a Ah, chamar a turma. Aí o João entrou e falou assim, professor, a live é às 9. mas sim, então, eu achei que ia ser às 8, normalmente eu tô fazendo às 8, mas daí, como os meninos colocaram 21, estamos aqui. Graças a Deus, estamos juntos. Claro. Isso é ótimo. Então, ó, a turma está chegando. Agora é uma loucura, né? Eu acho que a turma vai sair desse coronavírus tudo pós-graduado, viu, Nino? Se Deus quiser, né? Eu estava comentando isso hoje, que de uma das coisas ótimas, né? Que a gente vai voltar, eu comentei assim com o pessoal, relacionando que nada do que foi será de novo o que já foi o dia. Quer dizer, a minha esposa, a gente batendo papo, falamos isso. A gente não vai nada ser igual, mas tem coisas muito boas que vão acontecer na vida de todos, né? Acredito. Vai melhorar a compaixão, vai melhorar a harmonia, vamos estar mais higiênicos e vamos tentar viver a vida da melhor maneira possível, como ela sempre foi, né? Eu só espero, né, Nino, porque assim, as pessoas, né, têm memória curta, né, o brasileiro em especial, né, então, você vê o cara, daqui a pouco esquece tudo, né, então, quem sabe, com esse sofrimento todo, fica um pouquinho no sentimento das pessoas, né, a união, o amor, o acolhimento, né, e daqui a pouco passou, volta todo mundo egoísta, egocêntrico, up-nose, querendo passar em cima do outro, querendo ser esperto. Enfim, é uma expectativa muito grande tudo isso, né? Imagino eu. E que Vamos pensar no otimismo com relação a isso, né? Porque é o que a gente vivencia hoje. Grande parte das pessoas hoje estão muito reflexivas, né? Eu tenho visto uma é, preocupação geral, e a gente está vivendo hoje o que a gente está vivendo hoje, provavelmente vamos falar no futuro, que a gente passou por uma situação jamais esperada, mas que Deus acompanhe. eu acho que, vamos ver, sempre, e tudo sempre tem um aprendizado. Se as pessoas abrirem o coração, o sentimento para aprender, né? A pessoa tem falado muito, muita gente fazendo exercício, quer dizer, aquele velho argumento, né, que as pessoas, eu não tenho tempo para um monte de coisa, agora tem tempo para um monte de coisa, inclusive fazer um pouquinho de exercício, né? Então, o argumento que não tinha tempo para ler um livro, agora tem. O argumento que não tinha tempo para brincar com o filho, agora tem. O argumento que não tinha tempo para ficar com a esposa, agora tem. Né? Então, uma série de argumentos aí que antes que dizia que a gente não, que impedia de fazer uma série de coisas, agora está tendo oportunidade, né, de rever, de reorganizar, né?
Mas então, Nino, conta aí, qual que é a história desse bate-papo aí? Você está numa jornada fantástica aí, né, com a metodologia, né, do, da hidrotreinamento, né, que é uma proposta fantástica. E aí o João falou, o Nino quer conversar um pouquinho com você sobre a avaliação, né? Então, eu acho que todo mundo que está entrando aqui deve nos conhecer, mas se apresente, depois eu me apresento também para quem está chegando aí, né? Para a gente começar a nossa conversa. Seguramente vai ser Mara- muito. Maravilha, Mauro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com você, né? A gente está aí. A última vez que a gente falou aqui nesse online, eu estava num frio lá em Portugal. Era meia-noite lá, acho que era 9 da noite, aliás, e a gente falou bastante sobre esse assunto, e é um assunto que nós estamos, graças a Deus, eu tenho falado muito com relação a isso. Nós estamos trabalhando em prol, e isso eu me espelho muito em vocês. Lembro que eu falei que eu falo muito sobre isso. Eu tive ótimos profissionais, ótimos professores, e você foi um deles, né? Então a gente vai seguindo o que é de bom. E aí eu falo claramente que o nosso projeto ele tem uma metodologia que foi criada através das nossas publicações. Não é nada que eu acho, é tudo que eu tenho grande certeza, porque a gente fundamentou em ciência, e a metodologia, logicamente, ela tem uma referência em estar acompanhando o processo evolutivo do nosso aluno, coisa que na Hidro é muito difícil acontecer. E você, como nosso, posso até dizer, um dos nossos mentores, que desenvolveu essa metodologia do multifuncional, que avalia, que prescreve, baseado não somente no que você avalia, mas no que você também tem publicado com relação a isso. E os dados que você apresenta, para nós, é uma referência, e eu tenho claro, dentro da minha linha de pensamento, que eu não podia, só porque eu estou dentro da água, eu não posso ficar fazendo o oba-oba, que realmente, desde a década de 80, 90, foi muito preconizado na água, uma atividade de baixo impacto, o pessoal vai se divertir, conversa todo mundo, e eu comecei a perceber que é um ambiente que poderia nos dar a grande possibilidade de treinar. E a gente começou a trabalhar e ter respostas, e isso eu precisava ter, né, realmente a ideia de valorizar isso. Então, a gente começou a avaliar desde lá de trás, e agora com algumas metodologias mais simples, porque não adianta eu fazer avaliações, como você já sempre comentou, fazer uma avaliação, aquelas avaliações homéricas, espirometria, plicometria, o que um idoso precisa ser avaliado. Outro dia um menino perguntou, você faz a plicometria ou a dipometria ou faz perimetria no idoso? Eu falei, não, por que eu vou fazer isso nele se realmente a grande população que pratica hidro? Eu preciso saber se ele melhorou a força, a potência, diminuiu a dor dele dentro do nosso projeto. Então, a gente está aí ao longo desse tempo, desde a minha formação lá na pós-graduação, que eu fiz zoologia lá na Paulista, depois eu fui para um mestrado lá em desenvolvimento motor e psicomotricidade humana, lá com orientação do Estélio, lá na Castelo. Hoje estou num doutorado lá fora, que eu estou pretendendo ir para lá, não sei como é que vai ser, está tudo muito confuso, né? Mas a ideia é sempre fundamentar, fortalecer conteúdo para poder compartilhar com os nossos seguidores, com os nossos alunos, como você faz, que eu acho que é de uma maestria tremenda. E olha, quero aqui mandar um beijo para a dona Lia e para vocês dois, que Obrigado. são incríveis, incríveis. Eles altamente motivador e inspirador o que você faz. E eu vou aqui, só antes de passar a bola para você, lembrar que você me inspirou muito lá na década de 80, quando você ia para fazer... Eu queria ter o mesmo tênis que você, eu queria ter a mesma roupa que você, porque você era aquela harmonia nas aulas, aqueles cursos de aeróbica que eu ia fazer, todos os cursos. Eu estava vindo a Manhangaba, vou lá, a Mauro está lá, ENAF, enfim. Eu acho que isso é o que a gente quer para nós também, que tem seguidores que fazem isso. Então, Mauro, eu quero aqui publicamente dizer que, porra, fico até emocionado, porque é uma emoção e principalmente uma responsabilidade falar para você, e você aqui na minha frente, né? A gente se encontrando depois como amigos, isso que eu acho mais lindo, isso. Mas que, Nino, muito agradecido pelo reconhecimento,
pelo seu carinho, né, pela sua forma de ser, né, e é muito bom. Eu tenho comentado, né, que algumas pessoas, né, que a nossa profissão, nós precisamos de vários profissionais em diferentes áreas, né, fisiologia, o fisiologista, o biomecânico, o preparador físico, o coaching, o personal, né, então isso é muito importante, mas o que eu vejo, assim, o que diferencia na minha percepção, que estou no mercado há 53 anos, né, 52 anos trabalhando, né, passei por toda essa evolução, né, do fitness, né, quando nem se falava em fitness, né, se falava em ginástica, nem se falava em academia no conceito, né, não sei se você sabe, né, Nino, acho que eu nunca comentei contigo, mas a primeira aula de hidroginástica na Argentina, quem deu fui eu, numa convenção com o Alejandro. Eu estava morava em São Paulo, estava acho que na época, acho que na companhia, no começo, no final da Runner, não sei, veio um professor, o doutor, um grande, fugiu o nome dele agora, o Medeiros, ele tinha um spa aqui perto de Osasco, e ele trouxe um professor de hidroginástica de Miami. E a minha aluna do Círculo Militar falou assim, professor, o meu endocrinologista pediu para te convidar porque ele está trazendo um professor que vai dar uma aula de ginástica dentro da água. Eu vou. A ginástica, eu quero saber que história é essa. E ele reuniu lá 6 ou 8 pessoas, né? E lá fui eu fazer. Eu fiquei encantado com aquela história, né, dos exercícios que ele utilizava, usando a resistência da água, depois ele usava alguns jogos em duplas, e eu fiz lá, fiquei um dia inteiro lá com ele, 2 dias, né, e aprendi aquela metodologia e tal. E aí, quando o Alejandro Schegger, que montou, eu implantei a ginástica aeróbica na Argentina, eu fui 40 vezes para a Argentina, 40 vezes. Maravilha. E a primeira convenção que ele fez, eu falei, pô, eu tenho uma ideia, né? Eu falei, uma ginástica dentro d'água. Ele falou, vamos fazer então. Eu tenho essa foto, uma hora qualquer eu vou achar e vou te mandar. E eu lá, esse lá, 50 pessoas dentro da piscina. E a mulher dele, a Cláudia Caraibas, que não sei se você conhece. Conheço, muito conhecido. Então, e ela é professora de hidroginástica. Então, a primeira aula dela de hidroginástica foi feita comigo. Veja você, como eu já viajei. Ela virou referência na Argentina de hidro. Tem livros Então, até. Então, a Cláudia, ela aprendeu hidroginástica comigo, mas foi que eu saí fora. Veja que coisa. Eu dei lá, ela adorou e não sei o quê, depois ela veio e realmente o meu negócio era fora d'água, né? Então, aí eu deixei de tinha a Roberta Rosa, depois na Companhia Atlética, que trabalhava também, aí levava os jogadores do São Paulo, na época que você estava lá no São Paulo, lembra? Quando você trabalhava com a preparação física, vê que minha memória é boa, né? Boa, Você demais! trabalhava lá no São Paulo, e até você me deu uma dica para o Rafael, que queria fazer uns testes. O Rafael adorava jogar futebol. Acho que eu devia ter visto mais o futebol do que... Mas eu estou contando isso, né, Nino, só para refrescar um pouquinho, né, para dizer da minha admiração pela sua pessoa, né, pela sua forma de ver as pessoas, o ser humano que você é, e trouxe, né, eu que acompanhei a evolução da hidroginástica, né, no Brasil. Eu fiquei de fora olhando, né, vendo, né, mas eu fiz isso há quase 40 anos atrás. Eu dei aula de hidroginástica, né, lá na Argentina, mas eu saí fora e fiquei acompanhando. Aí quando veio toda essa garotada, né, que é garotos na época, com a hidroginástica. A Verinha, que foi minha aluna, depois tinha lá que é A da Companhia Mercedes, Atlética, que é da Companhia Atlética, a a Mônica diretora Marques, a Mercedes. Mônica Marques, né? Então foram os primeiros aí e uma coisa importante, né, chegando no ponto que eu vejo assim muito interessante, né, que uma vez eu fiquei assustado com a quantidade de nomes de aulas que tinha dentro d'água. Eu fui estudar, né? Que eu estudo tudo, eu vejo tudo, analiso, né? E eu fiquei assim, nossa senhora, tem uns 30 nomes de aula dentro da hidro. Daí uma coisa que eu achava assim muito dificultoso, às vezes era música muito rápida e o pessoal tentando dar coreografia, né? É Eu isso falava, aí. meu Deus do céu, isso não dá muito certo, né? Então, no final, o que menos fazia era a turma com a mão dentro d'água, era tudo fora, né? E vup para cá, e faz assim, faz assim. E eu falava, cadê a resistência da água? Isso que
Sabe? A Mercedes, o professor lembrou da Mercedes Nogueira, né? A grande professora Mercedes É, também. Enfim, eu acho que a grande contribuição que você está dando, né, para a hidroginástica, eu vejo assim, sabe, na minha percepção, eu acho que a hidroginástica, como a ginástica aeróbica, com características recreativas, né, ela tem uma finalidade. Então, dar uma hidroginástica num hotel com 40 pessoas, 3 bêbados, 15 de ressaca, 8 não sei o quê, então é uma brincadeira, vamos chamar de hidro, mas é com características recreativas. Ok, cumpre uma função, né? Então, perfeitamente válido, com características recreativas. Agora, quando você pensa, essa é a minha percepção, de utilizar a hidroginástica como um método, uma metodologia, né? E respectivos métodos. Eu divido muito o que é metodologia, o que é método, o que é meio, sabe? E o que é sessão de treino, aula na escola, treino. Eu acho que todo mundo, criança treina, adolescente, adulto, treino, porque treino é prática pedagógica de exercício. Ponto, isso é treino. Treino é prática pedagógica de exercícios com objetivos pré-determinados. Isso é treino. O atleta treina, a criança, então, treinar é prática pedagógica. Então, se eu estou treinando, com o quê? Com a hidroginástica, ou com calistenia, com corrida, né? Então, eu vejo assim, é muito importante. Então, o fato de você estar sistematizando e as pessoas entenderem o que é metodologia, que é um processo pedagógico, e método, que é um caminho que você segue para alcançar o objetivo, é muito importante ter muito claro essas coisas, que as pessoas misturam tudo, sabe? Fica tudo muito confuso, né? Então, o fato de você estar enfatizando a importância de ter um sistema de avaliação, né? Que antecede a inclusão do aluno num programa de treinamento. Então, para mim, a hidroginástica, né, você tem um programa de treinamento cujo principal meio é a hidroginástica, é uma modalidade. Então, o hidrotreino, para mim, é uma modalidade que tem métodos muito caracterizados. Enquanto modalidade, ela tem um método. E o que eu vou colocar para você, então, né, na minha percepção, que é fantástico, é o fato de você começar o seu programa de treinamento pela avaliação. Que, lastimavelmente, né, Nino, as academias é uma porcaria. Outro dia, veja você que ponto. Uma garota que fez formação comigo, ela tem uma clínica em um estúdio em Maringá. Ela me disse, professor, está usando a metodologia, professor, porque é complicado, é demorado. Então, eu digo assim, é claro que nós não vamos ter uma avaliação que demore 3 horas, mas você pode dividir em 2. Agora, se você vai no médico do SUS, outro dia a dona Lia foi no médico, ele auscultou o pescoço dela, de pé. Nem sentou, ela ficou em pé, ele pegou isso, tuque, e passou o negócio. Eu queria dar umas porradas na cara daquele maldito. Você entendeu? Então, quer dizer, agora, se você vai no médico, ele vai fazer uma anamnese, ele vai fazer teste de ausculto, etc. Então, Nino, só para colocando, então, eu acho que o fato de você estar colocando uma avaliação, escolhendo testes, que são, primeiro, simples, científicos e eficazes. Porque sabe o que acontece, Nino? O nosso país é pobre. É pobre, sabe? Quando as pessoas assim, não, o ideal... Gente, o ideal é o seguinte, eu estou cansado de ouvir que a musculação é ideal para o idoso. Não vou discutir, eu não gosto de ficar lendo artigo científico em live, sabe? Porque não é eu sou pedagogo, eu não sou fisiologista. Então, é claro que a musculação é extremamente eficaz para o idoso. Agora eu pergunto, quantos idosos no Brasil têm acesso a uma sala de musculação? Né? Entendeu? Então a gente precisa ser muito realista. Não dá para a gente ficar viajando e dizendo... Uma coisa é o mundo que você está vivendo na universidade, lá em Portugal, tem um puta laboratório. Esse é outro mundo, sabe? É a Disneylândia. Sabe? É a Disneylândia do fitness, são as faculdades, são os laboratórios. Isso é o admirável mundo novo.
Agora você chega lá, a piscina do cara é um cantinho, é um tanquinho, o nego dá aula naquele cantinho, é no tempo. Então a gente não pode. Então eu vejo que você está num caminho fantástico. E às vezes as pessoas acham que fazer ciência precisa ter o laboratório, precisa ter o lactímetro, o ventilômetro, o consumo direto. Meu amigo, o nosso país, sabe, que vai morrer muita de coronavírus, né? Tem que usar fita métrica. Não vou usar o DEX. Ah, mas o ideal para ver composição corporal é o DEXA, US$ 50.000. Uma avaliação Então, R$ 400. sabe? Então, uma avaliação. Então, o fato de você realizar aí os testes que são simples e eficazes e com fundamento científico, meu amigo, isso é fazer ciência. Sabe? Então a gente precisa ter um pouquinho de humildade e sair, né? Eu acho assim, você pode discutir o fenômeno num nível científico fantástico que três vão usar. E eu digo assim, eu não estou preocupado, sabe, Nino, em publicar os meus trabalhos em revista de impacto 1, 2, não quero. Porque meia dúzia vai ler até inglês, e o brasileiro não sabe ler inglês. Então eu quero fazer uma live com o Nino, eu quero colocar um vídeo no YouTube, quero escrever numa revista qualquer, sabe, e publicar um e-book que 3.000 pessoas vão ter acesso, 4, 5.000 pessoas vão beber do conhecimento. Né? Então, publicar um artigo numa revista científica, um custa US$ 2.000. Então, é o comércio da ciência. Então, eu acho que isso é para quem está na universidade, para quem está na carreira acadêmica, quem está. Eu não estou na carreira acadêmica, eu estou fora. Né? Então, Lino, conta para tu um pouquinho então, essa sua ideia dessa avaliação, que eu acho fantástico. Não, Maurão, cara, você fez uma retrospectiva muito legal quando você falou lá atrás, e eu acho importante, né, você citar isso, porque as pessoas entenderem, principalmente o seu público, é um público que te vê na terra. Né? Quando eu fiz os cursos contigo lá, eu nunca pensei que você fazia. Agora, recentemente, a gente bateu um papo sobre. Mas eu fazia o curso na terra, porque eu queria ser da terra. Né? Eu queria ser professor da terra. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação, fiz um mestrado. O mestrado foi fundamentado inteiramente na água, mas a minha pós foi na terra, onde eu comecei a trabalhar com preparador físico no futebol. E quando você me comentou isso da água lá da década de 80, 90, quando eu entrei nesse processo, eu comecei a perceber que eu tinha já tinha conteúdo do treinamento esportivo, já tinha feito uma pós-fisiologia na Paulista, estava na ideia de que alguma coisa estava errada na hidroginástica, no sentido de resposta ao treinamento. Para que eu tenho que usar a água para melhorar a qualidade de vida e saúde através de movimento? Não melhorar a qualidade de vida e saúde através do lúdico e do social, que também é uma essência. Eu acho que isso é a essência da ginástica hoje, mas no mundo, todo mundo quer e acha que a água é lúdica, né? Por isso mesmo ela é bem influenciada. Então, hoje a água ela tem um processo do bebê 3 meses aí, que tem sendo liberado para alguns médicos para poder fazer, ao ancião de 90 a 100 anos dentro da água. Então, é um ambiente que você pode transitar com todas as populações. Perfeito, fantástico. E o grande diferencial da água é que ela tem um ambiente de resistência. Ele pode ser relaxante, mas ele pode ser estressante. Como nós pretendemos usar nos dois momentos, um de estresse metabólico e mecânico, até mesmo na questão do agente estressor que ele pode gerar, e também um ambiente de relaxamento que também pode ser trabalhado, quando tem a hidroterapia, tem toda uma parte específica de recuperação neural, principalmente de pacientes com problemas, enfim. O que a gente quer entender? Quando você falou dos hotéis, eu tive possibilidade. Eu já tenho tantos anos aí de carreira também, não tanto quanto você, mas eu tenho aí, acho que uns 30 anos já transitando dentro do processo. E eu passei por tudo. Eu estive em hotéis, eu tinha um amigo que me chamou para a Jamaica. Ele falou: olha, ele é coordenador no resort, eram 5 unidades na Jamaica, e ele ia ficar de férias e me pediu para eu ir para lá dar algumas aulas. Cara, eu fui para a Jamaica, fiquei num hotel, era uma loucura. Eu tinha que dar aula, eu querendo dar uma aula, né? E nego bebum dentro da água. Eu falei: não é assim, aqui é para divertir. Mas nesse momento, foi muito legal, tudo pago, Jamaica, né? Vamos lá, enfim. Foram 15 dias de alegria, depois voltei mais 2 ou 3 vezes, porque a gente fez um bom trabalho. Mas o que a gente começou a perceber é que necessariamente a população estava crescente na água e a gente precisava fazer alguma coisa, não somente na questão lúdica, na questão social, que é muito importante hoje, mas a gente, como profissional de educação física
que fundamenta todo o projeto na metodologia do treinamento, a gente fala, não, temos que mostrar. E eu comecei a andar na contramão. Quando eu fui para os Estados Unidos, e comecei a ver muitos países, eram 40 países, e até hoje eu sou trainer dessa instituição, e eu vejo que a gente foi muito contra alguns conceitos que eles preconizavam com relação às intensidades para o idoso. Não, mas isso não pode fazer, não, tem que ser trabalhos aeróbicos, tem que ser trabalhos com menor intensidade, o idoso não pode trabalhar com esses estímulos de anaerobiose, intervalado, a gente colocou já lá atrás, há mais de 25 anos, quando o HIIT ainda, ninguém nem falava sobre isso, a gente já preconizava alguma coisa de intensidades variadas, como intermitente e intervalado. E aí, dentro do projeto, eu comecei a perceber que para ser fidedigno e ter uma credibilidade, eu precisava mostrar números. Não era só a melhora, porque eu tive conversando lá em Portugal, ainda acontece isso, que eles percebem que ele parou de sentir dor, ele anda melhor, ele está se sentindo bem. Tudo bem, mas e aí, como é que você pode comprovar isso? Eu mostro que é como você falou, é uma avaliação. Não tem métricas. Aí a gente começou a falar, não, eu preciso colocar números nisso, eu preciso ter números para documentar e mostrar para o aluno e desafiar ele a fazer a melhora daquela métrica. Por exemplo, eu dava estímulo, fazia avaliação, as avaliações básicas que nós usamos são as mais variadas, mas as mais simples são as avaliações que estão aí de dois autoras, né, norte-americanas, que é a Hickley Jones, que é o levantar e sentar, alguns chamam de senior test, que hoje eu comecei a perceber que está sendo muito adaptada para a população dos adultos e jovens adultos fazendo teste desse nível. Não é só para o idoso, porque tem adulto sedentário que não consegue levantar e sentar 30 segundos. Com 15 o cara está morto, não consegue subir. Obeso, então, nem pensar. Então, a gente começou a ter métricas e começou a mostrar para os alunos que eles eram a parte principal. Se eles aprendessem a fazer o exercício, eles iam melhorar essa qualidade física, principalmente os 5 componentes. Eu queria até citar aqui uma palestra que eu vi sua, a longa data, foi num congresso lá da Forte, né? Aqueles eventos, os encontros da Forte. Eu me lembro, acho que você comentou isso, eu achei incrível e coloquei dentro do meu processo, falando dos 5 componentes da aptidão, né? Ou do fitness, como falam, de força, resistência de força, flexibilidade, resistência cardio e composição corporal. E você citou um 6º componente que possivelmente você sugeria que é a questão do relaxamento pelo próprio estresse que a população está vivendo hoje, isso há 15 anos atrás, 10 anos. E você ainda, como você tem uma visão mais holística da educação física, do treinamento, que é essa questão do pedagogo, né? Você considera, eu não sou professor, eu sou um pedagogo, eu não sou um preparador físico. Eu não sou fisiologista nem biomecânico, eu sou pedagogo. Pedagogo, o que eu sei de fisiologia é bônus, né? O que eu sei de tudo de biomecânica é bônus. Que hora incrível! E quando você me mostrou, naquele momento, a relação do core, dos 29 pares de músculo, aqueles, eu falei, estou me apaixonando cada vez mais de fazer o meu aluno na água entender o corpo dele. Porque se ele não entende o corpo dele na água, como é que eu posso dar um treino para ele? Então, grande parte dos professores de hidro hoje, eles têm essa deficiência. Eu não vou dizer que é falta de estudo, mas eu posso dizer que seria uma negligência, porque eles precisam ter mentores, eles precisam ter, como nós estamos fazendo, estamos incentivando eles mudarem o conceito, porque tudo é conceitual hoje. Então, assim, tem pessoas que acham que a hidroginástica é só colocar uma música e sair fazendo movimento. Não, a gente precisa... Tem uma periodização, tem uma organização. Eu fiz uma live ontem falando da periodização, como a gente usa, de dividir os grupamentos, de organizar, quantificar a carga, distribuir essa carga durante 3 meses, para depois reavaliar, e aí você ter um padrão. E as pessoas falam assim na live, eu estou completamente perdido, eu nunca imaginei que seria isso a hidro. Porque eles acham que a hidro e é o que acontece, e o idoso que vai na hidro, ou grande parte que vai para a hidro, eles acham que a hidro é aquilo que foi preconizado e que o médico fala, olha, minha senhora, você precisa ir para a hidro, porque na hidro a senhora vai ficar lá tranquila, de baixo impacto, ou às vezes fala, não tem impacto, ela pensa, então legal, é lá que eu quero, não preciso fazer muito esforço e vou melhorar a minha dor, e nada disso às vezes acontece. Então tem professores de hidro que se estão aí me escutando, que tem um aluno que chega e 6 meses depois ele ainda está reclamando da dor nas costas, da dor no joelho,
alguma coisa está errada com o seu treino. Precisamos mudar um pouco essa postura, né? Então, eu vejo assim, né, Nino, analisando, né, quando a gente pensa em exercício, né, existem algumas classificações, né, então você pode entender o exercício de várias formas, né. Então existe assim, muito clássico, né, que é o tal do exercício isolado e o multicomponente, né, que sob o ponto de vista neuropsicomotor não existe exercício isolado, começa por aí. Né? Existe o corpo funciona em cadeia, existe um jogo muito grande do sistema nervoso em fazer o quê? Músculos que aceleram, músculos que desaceleram e músculos que estabilizam. Pronto, é isso aí. Sabe? Aí, então, na verdade, sempre você tem a força concêntrica, excêntrica e isométrica. Não existe, se está sendo uma manifestação de tipo de força, não existe. Né? Porque uma rosca direta, se você pegar o palmar e ficar em pé e fazer uma flexão de cotovelo, é para o bíceps, negativo. O foco é a flexão de cotovelo e os eretores da coluna. A água está querendo, tá te ajudando. Se você não ativar eretores da coluna, glúteo médio, isquiotibial e tibial, não funciona. Então, vamos parar com essa história que exercício é para o bíceps. Não, o exercício, o foco é flexão de cotovelo, mas o corpo todo está sendo acionado. Agora, se você faz um salto, né, e você envolve mais grupos musculares, você envolveu mais capacidades biomotoras. Então, eu tenho discutido muito isso, sabe? E a hidroginástica tem uma característica muito interessante porque ela prioriza exercícios que mobilizam diferentes grupos musculares. Eu não penso no músculo, eu acho que um erro, não é erro. Existe uma tendência hoje, é uma forma de ver. Eu posso ver o meu treinamento com o músculo ou posso ver o treinamento com o movimento. Nenhum está certo, nem está errado. São abordagens pedagógicas diferentes. Quando você analisa uma sessão de musculação, ela tem exercício para peito, exercício para costa, exercício para bíceps, porque as máquinas propiciam isso. Então, a construção das máquinas foram feitas para tirar todo e qualquer problema de estabilidade, controle e consciência e focar no músculo-alvo. Então, fazer um crucifixo sentado, o core é muito pouco ativado. Agora, faça um crucifixo dentro da hidroginástica. Está entendendo? A grande diferença? Então, eu vou ter eu não vou querer fazer, eu não vou ter o ganho de força hipertrófica com o palmar dentro da água, comparando com o supino sentado na máquina, porque são objetivos diferentes. Então, a hidroginástica, na minha percepção, ela não tem foco em provocar hipertrofias significantes, tal magnitude como a musculação. Mas, na hidroginástica, você está o tempo inteiro em pé. Então já é muito mais multifuncional, porque a maioria dos exercícios são feitos em pé, e muitos com o pé no chão, e muitos em fase aérea. Então isso é uma característica que o pessoal da hidroginástica tem que valorizar, tem que entender a magnitude, porque você está trabalhando com um sistema sinérgico. O seu sistema nervoso, ele está fazendo o quê? Eu estou dentro d'água, eu estou inibindo movimentos reflexos para me manter na postura e focar no movimento que eu estou priorizando, se é de membros superiores e inferiores. Então, a minha percepção, eu sou um leigo hidroginástico, sou um curioso, sou um estudioso de movimento, né? Então, analisando, né, se eu vou fazer o movimento de chute, pô, eu estou em pé. Então tem poucas coisas, pelo menos que eu tenho visto, tem poucas situações que você coloca, quando vai lá com o macarrão que deita, você vai fazer uma flexão de quadril, por exemplo. Então você tem algumas situações que você está na posição horizontal, né? Mas imagino é salto, você fala impotência é salto, meu velho. Bom, é pliometria dentro d'água, é salto com o braço. Então, a hidroginástica, no meu conceito, ela é extremamente multifuncional. Por quê? Ela prioriza movimentos globais. Se eu vou fazer um tríceps lá na água, com o palmar, para potenciar o tríceps, meu amigo, o corpo eu tenho que manter estabilidade, eu estou em pé. Eu estou me ajustando. Eu estou me ajustando sinergicamente. Eu estou inibindo movimentos reflexos e coativando músculos profundos para que eu não caia. Você está entendendo?
Sim. Então, essa é a grande sacada, né? Essa é a grande sacada que eu vejo na musculação, que eu vejo na hidroginástica. Então, o pessoal hoje discute, que eu acho fantástico, né? O glúteo médio, as fibras anteriores fazem, ele faz abdução e rotação interna. Bom, espera um pouquinho, mas se eu coloco eletromiografia, como é que tá, não sei o quê? Olha a Mônica, olha aí, Moniquinha, você entendeu? Então, nós estamos vendo a coativação do músculo multipenado, né? Do músculo multipenado, o Flávio, deixa eu explicar. Flávio, movimentos reflexos posturais. Flávio, você faz, Flávio, só para esclarecer um pouquinho. O sistema nervoso, o cerebelo, o córtex cerebral, ele fica numa briga muito grande. Então, quando você faz o movimento voluntário, Flávio, quando você não tem muita consciência corporal, controle neuromotor, consciência, estabilidade e mobilidade, viu, Flávio? O seu corpo usa muito do sistema nervoso para inibir movimentos reflexos que são movimentos desnecessários. Então, quando você vai aprendendo, Flávio, quando você vai melhorando, quando você vai aperfeiçoando, você foca mais na força, você foca mais na potência, porque o seu sistema nervoso não tem que lutar com equilíbrio. Então, nós inibimos movimentos, reflexos posturais desnecessários. Isso é aprendizagem motora, viu, Flávio? Só para te esclarecer um pouquinho, ele ficou espantado quando eu falei reflexo. Você está trabalhando com movimento voluntário. Agora, não pode se esquecer que existem os movimentos reflexos posturais e de endireitamento. Nós temos dois tipos de reflexo. E na água, você está o tempo inteiro trabalhando com esses ajustes, que é o reflexo que você tem lá no tornozelo e no quadril. Então, você tem que fazer ajustes. Dependendo do movimento, o ajuste postural está lá no tornozelo. E dependendo, vai lá para o quadril. Então, isso é interessante a gente entender em termos de seleção de exercícios na hidroginástica, na concepção do exercício. Eu não vejo a hidroginástica de forma isolada. Essa é a minha percepção. Posso estar totalmente errado. Não, Mas, está completamente correto, principalmente quando você falou da relação da ativação da musculatura, principalmente estabilizadora, que é uma sinergia que ocorre. A água, como você disse, fantástico. eu já falo isso há muitos anos, que a água é um ambiente altamente multifuncional, porque você trabalha com movimentos multiarticulares e multiplanares para Sim, todos esses movimentos. Eu tenho resistência, a resistência ao arrasto. Então, se você elabora um plano de treino com exercícios específicos e sabendo, por exemplo, só um exemplo aqui, por isso que a gente mudou, a gente colocou aí do treinamento a década de 90, quando a gente começou a perceber que a hidroginástica estava banalizada, que as pessoas não estavam tendo ela não estava tendo muita credibilidade. A gente quebrou um paradigma e tem muita gente que hoje ainda acha que o treinamento não dá para fazer com o idoso. Ah, não, é gestão, porque treinamento eles colocam como uma palavra que é intensidade, que não. E o treinamento ele é especificamente para a população que mais pratica, que é o idoso. É logicamente que tem os programas que nós fazemos para atletas, tem os programas que eu faço para todo tipo de população, mas assim, tem um pessoal do CrossFit que treinou comigo também, membro de condicionamento, agora o CrossFit está usando a água para as competições, enfim. O que eu quero dizer, com o exemplo que eu ia dar, é a maneira como o aluno se posiciona na água. Ele acha que ele tem que estar com a água no ombro. não. A água tem que estar, a maioria das pesquisas que nós temos feito e grande parte dos artigos que nós temos aí de alguns colegas, a água na linha do processo Tifode, a água que seria o elemento, a altura ideal para todas as populações. Por isso as piscinas que nós preconizamos hoje nos nossos credenciados, nós temos hoje 14 escolas no Brasil e a nossa crescente, espero eu, daqui 2 anos, está falando que eu estou, Mauro, eu tenho 200 escolas, eu tenho, enfim, é uma metodologia que está crescente, nós estamos ajustando todos esses processos. Então, as escolas que eu sugiro, se você não tem um declive na piscina, onde eu tenho todos os alunos com o processo, a gente vai arrumar alguns redutores de altura, que hoje já tem fábricas, tem empresas que fazem, né, 20, 15 centímetros, 1 metro quadrado, que você encaixa e tem aquela população mais baixa que vai ser lá ajustada, para ter um impacto axial e para que ele também, quando ele flexiona quadril, joelho e o tornozelo, como você já deixou claro no reflexo, ele vai colocar o ombro na água. Daí eu tenho uma base, eu vou fazer uma abdução, vou fazer uma base lateral, onde meus pés estão além da minha linha do ombro, que eu tenho uma base sólida. Aí eu vou trabalhar nos planos
principalmente no plano sagital, né? Com movimentos aqui de flexão e extensão. Quando eu boto o plano rotacional, é que muita gente faz isso. Quando quer trabalhar, eles usam um polichinelo como referência, e não é. Por exemplo, eu quero trabalhar uma abdução e uma adução horizontal do ombro, para ter uma melhor força, para trabalhar a força anterior, peitoral, deltóide anterior e com dorsais. A base na hidro, eu tenho que ter uma base antero-posterior. Porque se eu tenho uma base lateral, quando eu faço o movimento de fechar, vamos dizer, de aduzir, eu vou jogar meu corpo para trás. Mesmo com a base antero-posterior, pelas resistências, pelas alavancas que nós vamos promover, porque a gente já sabe que na água as variáveis elas são diferentes que terra. Eu não tenho que pensar em quilo, eu não tenho que pensar em número de repetição, eu tenho que pensar em aceleração, ação e reação, amplitude do movimento e área de superfície. E isso é variáveis que tem que ser controlada para que realmente eu tenha processos, né, de resposta. Então, aí, quando o professor de hidro entende isso, a vida dele muda. Aí ele se torna já, é o que a gente chama de o expert, saindo daquela zona de conforto medíocre, que tem uns autores que colocam medíocre. Eu prefiro dizer média. É porque o medíocre é meio agressivo, não deixa de ser mediano. Falta conhecimento, falta oportunidade, né, Nino? Sem dúvida. Mas Você agora é o levantou... momento que eles estão tendo oportunidade, que está todo mundo Claro. falando toda hora. A gente Você quer abordou... fazer o quê? É fortalecer cada vez mais o profissional. É tornar, eu chamo muito isso no treinamento, é tornar o profissional um soberano da aula. Porque na hidro, Mauro, eu não sei se vocês devem conhecer, né? Alguém já comentou, você vê. Quem manda na aula são os alunos. Ah, eu não vou fazer esse. Ah, esse o médico não quer. Ah, eu não quero. Ah, hoje eu não estou bem. Aí o professor, tá, então você não faz. Ah, por que não faz? Porque o professor não sabe o que deveria saber. Você levantou uma coisa muito importante, né, que eu acho que é a sua luta aí, né, é o fato de você fazer uma avaliação e mostrar para o aluno, porque é assim, né, Nino, o aluno quando vai para a hidro, ele tem um objetivo. Vai lá, N objetivos. Saúde, manter a forma, diminuir a dor, relacionar, enfim, tem N, 10, 12, sei lá quantos objetivos. Quando você faz a avaliação, você mostra para o aluno o que ele precisa. Essa é a grande sacada, sabe? Então, nós compatibilizamos objetivos com necessidades. O aluno fala assim, professor Nino, eu estou aqui porque eu me sinto, eu quero ter mais energia. Aí você diz assim, olha, no seu teste de sentar e levantar, que você devia fazer 12, você fez 8. Então você precisa fortalecer as pernas e você vai brincar, você vai ver os amigos, você vai tomar cafezinho depois, mas na aula você necessita fortalecer. E sabe, quando você fez o teste de rotação, a sua mão está com 20 centímetros, então você precisa melhorar a mobilidade do ombro, porque senão você vai ter dificuldade para tirar a camisa, para tirar a blusa, e a sua artrite, a sua artrose reumatoide, né, o seu enrijecimento, né, porque você está com encurtamento do complexo articular do ombro. Então, sabe, Nino, nós estamos brincando de fazer isso, nós estamos muito preocupados com a hipertrofia, os negros só sabem fazer empurra-puxa, o nego não sabe dar treino. Tem menino que discute profundamente a cinesiologia, pede para ele dar treino, põe 15 caras e põe ele na piscina, mas ele leu 30 artigos sobre os efeitos da hidro. E aí não sabe fazer o movimento. Não sabe fazer, não sabe nem avaliar e não sabe nem organizar a sessão de treino, que tem que ter um começo, um meio e um fim. Quando eu vejo, agora que eu fico muito triste, esses caras metidos a dar aula aqui, a dar aula prática aí pelo Instagram, que agora está em moda, o nego já começa com um polichinelo, depois vai com o burpee, a mulher gorda com aquele bundão lá em cima, com a coluna assim, e ficava com a mão no chão e abria e fechava a perna, abria e fechava a perna. Falei, ai meu Deus, se a coluna tivesse boca, ia ser tanto filha da puta, vai pro inferno, lazarento. Graças a Deus, coluna e joelho não tem boca. Porque se coluna e joelho tivesse boca, o que ia sair de palavrão nessa coronavírus, pelas absurdos, Vilma, que os negros estão fazendo aí, o nego já... E agora? O cara ficou 2 minutos fazendo agachamento com insistência, com movimento balístico, e vup. Quer dizer, para levantar o rabicó, que é bumbum na nuca,
Então, quer dizer, os caras estão tudo doido. E o que eu via, sabe, Nino, o que eu via assim na Hidro, né? Era assim, era os negros o tempo inteiro com a mão fora d'água. Parecia show de, sabe, parecia assim, show de coisa. E vai pra cá, e vem pra cá, e braço pra cima, e... Eu falei, pô, pera um pouquinho. Se na musculação tem um banco que você sobe e desce para ajustar, a piscina, daqui a pouco você vai ter que ter, se tem 30 negros, você vai ter que ter uns tabladinhos, né, de 2 por 3, o nego pega o tabladinho e põe dentro da piscina fixa para ele ficar, né, Mônica, axé, Sem dúvida, hidroaxé. tem que ajustar todo mundo igual. Claro, porque você falou, eu também sei, a água, se eu quero usar a resistência da água, eu vou ficar com o braço fora d'água? Que bom que você falou isso, Mauro, porque assim, se a gente fala que está vivendo dia a dia, eu sou um pouco meio. Às vezes eu meço um pouco as minhas palavras, porque a gente eu sou meio agressivo um pouco na maneira como eu me posiciono. As pessoas acreditam que tem que ser daquele jeito. E quando a gente modifica e mostra a resposta, você que está de fora está vendo isso, e não está de fora no sentido. Não está em nada com isso. Você tem tudo com isso, porque o que você estuda, e como você falou, você é um curioso e está dentro do processo. E você não veio aqui falar porque, eu acho. Você tem certeza, porque você já viveu isso, teve a possibilidade de dar aula. E isso me remete a fazer os profissionais da água ter uma reflexão. O que realmente eles fazem com os alunos? Vamos considerar, o grande parte, 80%, vamos dizer que é idoso. O que eles acreditam que eles estão fazendo com essa população? Eles estão melhorando a saúde física ou somente a mental? Qual é a sua função como professor de educação física? É lógico, você me corrige, que lógico que eu estiver errado. Você vai ter uma parte específica de fazer agregar, de trabalhar a reinserção social, ou sei lá, valorizar a autoestima. Mas isso não vai manter ele em pé. Isso não vai diminuir a dor dele. Ele vai continuar perdendo massa magra e massa óssea se ele entrar na água e ficar fazendo o que realmente tem sido feito. Como você falou, mão para fora, não dá para fazer, eu não faço. Eu vou para a hidro, ficar muito fundo. Aí eu fico lá conversando. Meu Deus do céu. Onde que nós vamos chegar, Mauro? Me ajude, por favor. Então, Nino, eu vejo assim, né? A gente tem que entender que o ser humano tem uma coisa que chama assim, complexidade do ser humano. Então, quando você monta um programa, qualquer que seja ela, que tem como meio o exercício, então, na metodologia multifuncional, Nino, eu coloco assim, eu utilizo os exercícios com peso do próprio corpo, exercícios com acessórios, exercícios com máquina e exercícios na água. Então, eu tenho, quando eu escolho um exercício, esse exercício pode ser feito com peso do próprio corpo, só. O que os caras chamam agora de calistenia. Tá bonito o nome, calistenia. Bodywork, calistenia. Antigamente era exercício construído, né? Então, aí depois você tem os exercícios com acessórios. Você vai ver que tudo está dentro da hidroginástica. Peso do próprio corpo, acessórios, com máquina, só que no nosso país é muito caro ter esteira dentro d'água, ter bicicleta dentro d'água. Pô, e tem hoje, já tem, né? Tem, mas é caro. Tem 10 academias. Aí depois você tem os exercícios com música e exercícios na água. Então você tem 5 opções. Tá? Então, por exemplo, assim, você tem exercício, para mim tudo é exercício, viu, Nino? Pilates para mim é nominho de marketing, musculação para mim é nominho de marketing, treinamento multifuncional, funcional, é tudo nome de marketing. Para mim é exercício, a palavra mágica é exercício. Esse exercício é feito com o peso do próprio corpo, chama calistenia. Esse exercício é feito em cima do bolso, isso é funcional. Esse exercício é feito com música, é fit dance. Entendeu? Para mim é exercício. Aí você dê o nome que quiser para você ganhar dinheiro. E tem que dar o nome, que é marketing. O mundo vive de marketing. Senão ninguém vai falar exercício. Não. Que exercício? É você compra hidroginástica, você compra funcional, você compra pilates, você compra zumba, você compra fit. Você vai comprando, mas você está comprando exercício. Então, o segundo ponto é compreender que o exercício, ele transita nas 5 dimensões do bem-estar. Por isso que os caras falam, exercício é remédio. É sim. Só por se ele é remédio, ele precisa ter dose e resposta. Se a dose é pequenininha, não funciona. Se for demais, estraga o freguês. Então, exercício
Tem dose, resposta. Por isso você tem intensidade, volume, séries, repetições, piriri, pororó, pororó, pororó. Todas essas trololózinho. Agora, o que vai segurar, Nino, isso eu aprendi em 53 anos, quando dava ginástica, fiquei 15 anos no Círculo Militar, depois na Runner. O que vai segurar o aluno é assim, a sua aula tem que ser simples, alegre e eficaz. Eficácia. Não é eficiente, eficácia, que é diferente. Então, se você conseguir colocar que a eficácia é o resultado que o seu aluno consegue, são os efeitos fisiológicos, biomecânicos, pedagógicos, então, o exercício, ele consegue transitar nas 5 dimensões. Físico. A hidroginástica funciona para aptidão física? Fantástica. A hidroginástica funciona para aparência física? Funciona. Ela melhora a saúde? Melhora. Então, ó, a dimensão física você fechou. Então, a hidro, como treinamento, tem que contemplar essas 3 dimensões que é física, Nino. Por isso, a sua aula tem que melhorar a aptidão física. Tem que melhorar a saúde, diminuir a dor, sabe? Tornar a coisa... E terceiro, tem que melhorar a aparência. Só que, claro, que o velhinho, como é que ele mexe na aparência? Não é bumbum na nuca, é passando batom, coisa, vai ter que tirar o rouge, o laque no cabelo. A dimensão... A autoestima também melhorada. A dimensão emocional é a administração do estresse e controle emocional. Como é que você administra o estresse? Isso, e o exercício funciona? Aí você pode falar, as catecolaminas, as oxotinas, isso é bioquímica. Para funciona, cara. O exercício diminui a ansiedade. Os velhinhos que chegam lá, melhora a dor no ombro e fica mais alegre. Tem mais beta-endorfina. Pô, o exercício trabalha no aspecto socioafetivo? Sim, é o relacionamento socioafetivo. O exercício trabalha na parte cognitiva mental. Nino, o valor que tem. Se eu botar uma música e o velho lá fazer um exercício coordenativo para frente, para cima, para baixo, isso é neurogênese. Isso melhora a função. E o exercício trabalha na parte espiritual? Claro. O cara que vai lá com 60, 70 anos, isso é espiritual, Nino, ele quer viver. Ele quer estar envolvido com a vida. Você entendeu, Nino? Então, você quer ter sucesso, você tem que pegar... Ó, se eu só pegar no físico, escapa. Se eu só pegar no emocional, escapa. Se eu pegar no físico e emocional, mais difícil. Se eu pegar no mental, 3. Se eu pegar no 5, ó. Excelente. Você vai ter sucesso quando o seu programa de treinamento atingir as 5 dimensões do bem-estar do ser humano. Maravilha, Mauro. Isso aí, velho. Então, completamente concordo. Então, as pessoas precisam entender o que é bem-estar, o que é wellness, o cara nem sabe o que é, nem sabe. Os caras ficam falando, é tudo. Isso, mano, são as 5 dimensões, e cada dimensão tem os componentes. Então, isso, gente, a hidro para o idoso, não é porque ela é ginástica para velho, não. Sabe por quê? Porque a hidroginástica, pelas características, pela água, pelo exercício, pela música, diferente da musculação que trabalha uma única ou 2 dimensões. Por isso que a minha metodologia, eu trabalho o quê? Eu trabalho com 7 grupos de exercícios. Para mim, exercício é exercícios expressivos com música, que pode ser dentro d'água ou fora d'água. Exercícios com peso do próprio corpo e acessórios, fora e dentro d'água. Exercícios com acessórios, dentro do corpo e fora d'água. Exercício de alongamentos globais suaves. Dentro d'água é fantástico. Incrível, Mauro. Depois, exercícios respiratórios. A água, nossa senhora, para fortalecer os músculos da respiração. Depois, toque e relaxamento. Pronto. A hidroginástica, Nino, consegue trabalhar os 7 grupos de exercícios. Por isso que eu considero, na minha opinião, a hidroginástica é multifuncional. Magnífico, magnífico. Ela é multifuncional. E eu provo cientificamente. Quem quiser debater comigo. E não sou especialista, eu sou pedagogo do movimento. E por ser pedagogo, eu tenho que entender o que acontece dentro da água. Eu sei. O pessoal aqui está enlouquecido, fazendo um monte. Eu estou vendo alguns comentários, está falando, a Moniquinha está aqui, beijo grande, Mônica Manu. Tem uma galera aqui, professor, fez aula comigo na Estácio em Bangu, isso faz uns 15, 20 anos atrás. Mauro,
Obrigado, velho, por essa aula explanando o que as pessoas precisam entender realmente, o potencial que a água tem, não é somente a questão única de o idoso ir lá para dar um relax ou dar uma Não, descontraída. é muito Esse é o mais do que potencial. isso. É também isso, Nino, é também isso. Então, mas as pessoas acham que é só isso. Isso me Não, preocupa. Principalmente o pessoal, como você falou, que tem uma visão muito retilínea do processo do treinamento. Não tem uma visão macro, como você acabou de citar, que achei que foi incrível, essa questão de você fortalecer os elos para você conseguir ter uma resposta efetiva, né, de todo o que você realmente se propõe a fazer como profissional de educação física. Mas, no seu caso, pedagogo, né? Pelo amor de Deus. eu sou pedagogo. Eu não sou fisiologista, eu estudo, eu, sabe? Eu não sou coaching, eu não sou personal, eu sou um simples pedagogo. Aquele que. Mauro, acho que nós vamos Aquele. acabar a hora aqui, hein, velho? Tá bom. Nino, avisa a turma, avisa a freguesia, pessoal, essa live vai ficar gravada, eu vou no meu canal do YouTube, eu vou mandar para você, Nino, para você colocar no seu YouTube, no seu Instagram, tá bom? Eu tô sem horário aqui, que horas são? Aqui são 22h08, então, olha, nós temos mais acho que um minutinho. Nino, Um para que a minuto. gente... Olha aí, siga o Nino, qual que é arroba Nino, arroba... Nino Aboarrage, Aboarrage. A Manu vai escrever aí o meu Instagram, que ela tá ligada. Tem um pessoal ali, ó. A turma Faz quer. mais live, Nino, será que fantástico. A eles querem galera ficar tá... mais um pouco? Você pode, se quiser mais um pouquinho, eu acabo essa agora e volto. E se a turma voltar, vê quem quer que volte aí. Bota um dedinho aí, bota um dedinho. Se vocês quiserem, a gente faz uma live, senão a gente acaba Tá, a agora. Mônica mandando beijo. Tem uma galera, tem um pessoal aí. Para mim, tudo bem. Eu só vou pegar um copo d'água, que eu acabei sentando aqui a milhão. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá Tá bom, bom, né? Maurão. Tá bom, tá Muito bom, tá bom. obrigado mais uma Pessoal, vez. obrigado, Nino. Olha, se inscreva no meu site metodologiamultifuncional.com.br, no Tô canal do lá já. YouTube Mauro Ghiseline. E eu vou mandar para você, o João vai salvar essa live. Nino, obrigado. Conta comigo, se precisar de alguma coisa, você é o pedagogo do movimento. Vou precisar A sempre de você, Mauro. hidroginástica é multifuncional. Obrigado, querido. Manda um beijo para dona Lia, para o Rafinha lá. Um Obrigado, grande abraço, Mônica. sucesso. Obrigado pelo que você está fazendo por nós, pela educação física no processo. Obrigado para vocês todos, queridos. Um abraço, beijinho para todos. Fique na Moniquinha, paz. pessoal aí que está aí também, prazer em estar com vocês. Obrigado por esse... Pô, o povo não para, a Mônica quer rir. A Mônica só quer rir agora, rapaz. Mônica, estou aguardando a sua chamada para a gente fazer a nossa live. Vamos falar mal da vida alheia. Venha só falar mal. Beleza, Tchau, Maurão, obrigado. Nino. Tá printando agora. Printa aí. A turma está printando, então printa aí, Nino. Printa e marca Mauro Ghiseline na borragem. Pessoal, muito agradecido a todos vocês por participarem, foi fantástico, uma alegria muito grande conversar com vários que eu não conhecia, essa turma da Hidro que eu adoro, vocês são afetivos, são fantásticos, têm um coraçãozão, vocês veem o ser humano de uma forma muito mais holística, então isso é uma coisa fantástica, a gente não vê só o músculo, vocês veem o ser humano, então a turma da Hidro realmente é algo fantástico, tá bem? Um abração, um beijo para vocês, muito agradecido por participarem dessa live, tá bom, Naís? Obrigado. Moniquinha, obrigado. Ana Paula, obrigado a vocês. Tá bom, Mônica? Me chama lá. Tô aqui, vou ficar mais um pouco por aqui. Tá, Manu, um prazer, isso, Bibi, Fernandes, obrigado, querido, que uma alegria muito grande ver vocês, que a gente conseguiu transmitir um pouquinho daquilo que a gente sabe, entende, como eu digo, eu sou o pedagogo do movimento, tá bom? Tiraram os prints aí, tá bom? Tiraram os prints, manda o print, marca o Nino, me marca, tá bom, querido? Um abraço.